eu quero falar sobre identidade. Qual é a sua identidade? Qual é o valor dela? Qual é o valor da sua identidade? Vocês sabem que o Brasil está trocando o documento de registro geral, né, que é o documento de identidade oficial. E a partir de... Ele já está trocando desde o meio do ano. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado da federação a iniciar essa nova emissão deste documento, mas a partir de março, né, no dia, se eu não me engano, 23 de março, eles irão começar a produzir aquela carteira de identidade, que agora é Carteira Nacional de Identidade, se eu não me engano, CNI ou CIN, não me recordo. Ela vai ser plastificada. Porque o grande problema que, pelo menos que eu tenho com a minha identidade, é que se eu pegar ela agora, acabou ficando no carro, ela já vai estar quase desfacelada, tive que colocar, né, uma outra embalagem, porque ela vai fácil. Mas eu fui ver o custo de uma nova produção de uma identidade. Ela vai ficar em torno de R$ 96. Caro, né? Para quem paga imposto, né? Enfim, mas este é o custo de uma cédula de identidade. Mas a pergunta é um pouco mais profunda do que isso. A pergunta tem a ver com quem eu sou e por que eu estou aqui. A maior necessidade do ser humano é ter esta resposta, é ter esta percepção da sua identidade, do seu senso de destino. Por isso que hoje um dos profissionais que mais cresce, da área profissional que mais cresce, é a psicologia. Onde as pessoas buscam os consultórios para conseguir entender quem se é e qual o propósito da sua vida. É óbvio que as respostas a esta pergunta são baseadas naquilo que nós vivemos, nas nossas experiências, nas influências que nós recebemos, tanto diretas como indiretas. É isso que forma a nossa identidade. A pergunta, quem sou eu, é percepção que temos de nós mesmos. Tem a ver com nossa origem, nossas habilidades, nossa percepção de valor que nós temos para o outro e para nós mesmos. Já a pergunta, por que estou aqui, tem a ver com a percepção de função, de importância, de propósito que nós temos. Em resumo, um questionamento ele acaba dependendo do outro. O questionamento de quem eu sou depende do questionamento do propósito que eu tenho para a minha vida. O fato é que a Bíblia ela nos dá estas respostas. E eu gosto da resposta que está apresentada em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. É um texto muito conhecido. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe quem vocês são? Vocês são filhos de Deus. Vocês são reinos de sacerdócio. Vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele chamou para a sua maravilhosa luz. E agora o propósito é brilhar. É espalhar esta luz, é levar esta luz adiante. Quando falamos de identidade, nós precisamos considerar as influências que nós recebemos. As influências que nós recebemos são fundamentais para a formação, para sabermos quem nós somos, para o nosso senso de valor, para o nosso propósito. E aí lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, e eu vou ler, mas se você quiser anotar, depois você pode procurar. Diz lá: tenha cuidado com o que você pensa,
pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em Provérbios 4:23, esta é a tradução da Nova Linguagem de hoje. Outras versões dizem: sobretudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem a fonte da vida. A Bíblia Viva, que é uma outra tradução, diz assim: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida, toda a sua existência. De modo central, resumindo, o que está sendo dito aqui é: cuidado com o que você pensa. Sua vida depende disso. Sua identidade depende do que você pensa. O seu senso de propósito depende do que você pensa. Por isso, cuidado. E quando a Bíblia ela está falando cuidado com o coração, ela fala o coração porque o coração é o centro da vida. Mas ela também está falando da nossa mente, onde se é organizado todas as entradas da nossa alma: visão, olfato, paladar, tato. Tudo isto está concentrado no cérebro. Ellen White, em vários momentos, reafirma esta preocupação e ela amplia esta noção. Ela diz em Testemunhos, volume 3, página 507, todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois esses são as avenidas da alma. E ainda, em um outro livro, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 107, ela diz: aqueles que não querem ser presas dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. São 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Essas são as entradas da nossa alma. E é por estes mecanismos que nós recebemos todas as informações. E através desses mecanismos nós recebemos todas as influências. E é através desses mecanismos que nós vamos descobrir quem nós somos e o propósito que nós temos. Eu quero fazer uma experiência para que você consiga entender um pouco desta introdução, desta reflexão nesta manhã. Feche os seus olhos. E agora, de modo rápido, pense na imagem da volta de Jesus Cristo. Pensou? Agora pode abrir. Quantos de vocês pensaram em imagens como esta? Pinturas, quadros semelhantes a estes, da imagem da volta de Jesus que tinha nos estudos bíblicos. Eu posso ver as mãos? Olha só, a grande maioria. Eu não tinha trago, fui ali atrás na salinha missionária e peguei esse estudo aqui, para vocês terem a percepção de que, quando eu conduzo vocês a pensarem na volta de Jesus, nós pensamos em um quadro pintado. Talvez alguns pensem um pouco diferente, mas talvez pensem no filme A Última Batalha. É o mais próximo do real que nós pensamos. Mas, de modo objetivo, normalmente, quando nós pensamos na volta de Jesus, nós pensamos nessa imagem. Mas se eu falar para vocês pensarem no último jogo do Brasil, no último gol da Copa, você não vai pensar em uma imagem pintada. Você vai imaginar e você vai pensar uma imagem real. Porque o nosso cérebro, ele recebe essa influência. E quando nós ativamos ele está limitado e condicionado àquilo que nós recebemos, àquilo que nós absorvemos. E nós fazemos pouco exercício de pensar de maneira real em algo que a nossa mente não consegue divisar, mas nos faria bem refletir sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos na morte dele, da mesma forma, talvez o mais próximo do real que nós pensamos, e nos vem à mente o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Mas a nossa mente, ela é condicionada pelas influências que nós recebemos.
e, por que não, ela acaba sendo limitada. Quando eu passei para o pastor Márcio o título do sermão desta manhã, ele perguntou se era alguma tese de mestrado, doutorado, mas o título do sermão desta manhã é a neurociência e a nossa identidade. E por que esse título? Eu não sou especialista, nem sei, tem médicos por aqui, se tiver, me permitam e me perdoem por transitar em uma área que não é minha. Eu não sou especialista em neurociência, em neurologia, não estudei isto. Mas se vocês perceberem, o termo neurociência, ele está na crista da onda, está na moda. E eu fui estudar um pouco sobre o que é a neurociência. A neurociência é o estudo do cérebro e ela nos ajuda a compreender a formação do indivíduo. Resumidamente, a neurociência, ela se utiliza de neuroimagens, que é o que nós chamamos de ressonância magnética, que nos permite enxergar o cérebro vivo. Através da ressonância magnética, eu consigo ver você vivo, eu consigo ver os movimentos do seu cérebro, o que está acontecendo na sua cabeça, no seu cérebro, em tempo real. E através deste mecanismo, a ciência começou a estudar e identificar algumas coisas. Enquanto eu me movimento, enquanto eu falo, eles começaram a perceber a reação e mapear o cérebro. Essa é uma ciência um tanto quanto recente. Ela começou a se desenvolver do ano 2000 para cá. Embora ela já existisse anteriormente, para que eu pudesse estudar o cérebro de uma pessoa apenas se fosse dela em óbito, em um cadáver. Mas agora, com o advento da tecnologia, a neurociência e da ressonância magnética, ela começa agora a conseguir estudar e perceber alguns detalhes. E aí a neurociência identificou algumas coisas interessantes. Ela identificou um sistema de acende-apaga no cérebro, conforme as situações que nós somos expostos. Paixão, tomada de decisão, sono, medo. Esses acende-apagos são chamados de sinapses. Eu tenho certeza que você provavelmente já tem ouvido esse termo. Que são as conexões cerebrais. São impulsos que poderíamos dizer serem impulsos elétricos. E essas conexões cerebrais, elas vão atuar nos movimentos, na formação da memória, na formulação do conhecimento e também são responsáveis por criar modelos mentais. Então vamos entender um pouco de maneira mais simples. Imagine o cérebro contendo várias redes de transmissão elétrica, que possui uma fonte, um local, onde é emitido este pulso. E aí, digamos que Foz do Iguaçu, porque é a hidrelétrica mais conhecida que nós temos, ela emite energia para a igreja da 7 de setembro. Então eu preciso de energia aqui, eu puxo uma fiação e coloco aqui. Mas depois eu vou precisar desta mesma energia elétrica no IACS, aqui do lado. Para evitar de eu ter que puxar lá de Foz do Iguaçu, da usina hidrelétrica até o IACS, eu pego um atalho. Eu pego daqui e ligo para lá. E de lá para outro lugar, e de lá para outro. É assim que funcionam as conexões cerebrais. Elas vão criando atalhos na nossa mente. Talvez isso não diga muito para você. Mas o nosso organismo, ele busca se movimentar, agir e viver da forma mais confortável possível. Se você for estudar um pouco sobre ortopedia, você vai perceber que nós muitas vezes nos curvamos e acabamos assumindo uma forma curva pela maneira como nós nos sentamos. E nós buscamos nos sentar não da maneira mais esguia, mais reta. E só de falar isso já vejo alguns se movimentando. A gente busca se sentar da maneira mais confortável.
E o nosso organismo vai sendo atrofiado e vai se adaptando a esta forma. O fato é que essa forma confortável começa a nos limitar. E assim também na neurociência. Assim também no mecanismo cerebral. Por isso que quando eu lhe peço uma informação, lhe conduzo a pensar sobre a volta de Jesus, o seu cérebro vai buscar a imagem mais fácil, o modelo mental mais fácil que foi criado por você. É aquela cena que você viu mais vezes, é aquela imagem que com frequência você teve contato. E sabendo disso, eu trago uma imagem que está em um dos nossos estudos bíblicos, mas poderia trazer outras, porque nós temos vários. E se você tem aí um pouco mais de quilometragem, os seus estudos bíblicos todos foram baseados nesse tipo de material. E por isso eu sei que você teve contato com ele. E isto formou na sua mente uma percepção, um modelo mental do que seria a volta de Jesus. Modelos mentais são mecanismos de pensamentos que são formados através das repetições constantes de situações, de pensamentos, de sentimentos. São atos que o cérebro cria para facilitar a vida e evitar esforços. Assim, nosso organismo procura a maneira mais confortável de viver. A neurociência, portanto, ela nos ajuda. E ela comprovou que a alimentação inadequada, os estímulos visuais, saudáveis e não saudáveis, eles influenciam nas nossas escolhas positivas ou negativas, influenciam no desenvolvimento do cérebro. Tudo isso vai influenciar para eu ter uma boa ou uma saúde debilitada. E eu estou falando de saúde mental. Por outro lado, confirmou que a alimentação inadequada, os estímulos visuais não saudáveis e as escolhas negativas produzem uma espécie de atrofia cerebral. Quer dizer, o cérebro ele vai diminuindo a sua capacidade cognitiva. A gente poderia dizer, o cérebro ele vai diminuindo. Ele é um músculo. E quando você não exercita o seu músculo, ele vai diminuindo a sua capacidade. Os estudos da neurociência vão indicar que as imagens que contemplamos ao longo de nossa vida, principalmente imagens audiovisuais, vão formando em nossa mente modelos mentais. Isso quer dizer que eu não preciso ter vivenciado a experiência, mas como fui exposto de forma repetitiva a um padrão de comportamento, o meu cérebro passa a entender que aquele comportamento é o melhor a ser seguido. O que eu quero dizer com tudo isso? Tudo isso aqui eu fui estudar, dei uma pesquisada, fui ver um pouco, e aqui está dizendo que se você assiste muitas propagandas, muitos programas, se você lê um tipo de literatura específico, isso não vai querer dizer que você agora vai assumir aquela função e você vai ter aquela reação, mas de fato, aquele vai ser o seu valor. Pesquisas foram feitas para tentar descobrir e colocaram um grupo para assistir filmes de reações a assaltos, filmes de violência, e depois expuseram estas pessoas àquelas ações. Elas foram vítimas. E qual não foi a surpresa? Não. Elas não saíram agredindo. Elas não tiveram o mesmo impulso reativo. Mas quando depois perguntaram para elas o que aquelas pessoas mereciam, o valor que elas apresentaram era o valor de tudo aquilo que ela havia recebido. A sua mente, mesmo que não tivesse impulsionado a ela ter aquele tipo de reação, o valor dela estava condicionado àquilo que ela absorveu. Olha só,
E aí eu começo a me perguntar por que existe tanto investimento no contexto midiático. Só no último ano, segundo a revista Forbes, a economia da área publicitária girou em torno de 15 bilhões de dólares. Alto investimento em propagandas, em comerciais, em produção cinematográfica, em produção de literatura. E eu poderia também dizer aqui em produção alimentar, que talvez essa pesquisa não contemplou. O fato é que nós vivemos em tempos em que nós somos estimulados de todos os lados. E somos estimulados, de certa forma, a termos múltiplas identidades. Quer ver? Você tem o seu perfil no WhatsApp, que a gente poderia dizer é um perfil pessoal. Você também tem o seu perfil, de repente, no YouTube, talvez alguns não, mas os mais jovens, onde eles colocam ali as músicas que eles querem reproduzir, né? Fazem ali as suas listas, talvez não produzam, mas ali ele tem um tipo de perfil de identidade. Tem a identidade no Twitter, tem a identidade no Instagram, tem a identidade no Facebook, tem a identidade do LinkedIn, que é a identidade profissional, que normalmente ela não fecha com as outras. Agora, numa função administrativa, Pastor Kerlon, meu amigo, né, estudamos juntos, eu não tinha tido isso no ministério, essa oportunidade. Agora eu estou avaliando alguns currículos, alguns contratos, né, para contratar pessoas. E eu vou dar dica aqui. Não sei se faço certo ou errado, mas eu stalkeio todo mundo que entrega lá o currículo. Né? Eu vou lá nas redes sociais. E aí eu descubro se as redes sociais têm um perfil mais próximo do que a gente precisa. E a gente está precisando de alguns funcionários para algumas áreas. Né? E a gente dá uma olhada. Às vezes não fecha. Às vezes a gente se surpreende. Né? Tem o tal do perfil do TikTok. Eu não tenho, mas sei que é preocupante. E espero que ninguém tenha, né? O tal do Tinder, né? Talvez só a nova geração saiba até que é isso. O fato é que nós somos expostos a uma multiplicidade de identidades, de personalidades. E quando nós viemos e nos colocamos na vida real, a gente não sabe que identidade assumir. E é por isso que nós vivemos um complexo momento existencial. Nós não sabemos quem nós somos. Porque nós estamos vivendo num mundo de fronteiras dissolvidas quanto à identidade. Nos tornamos desvinculados de tempo, lugares, histórias, de tradições específicas. Nos percebemos agora num contexto de identidade flutuante, onde na sociedade o indivíduo agora, ele pode escolher inclusive a sua identidade biológica. A ciência diz que isso não é possível, mas a sociedade diz que é. Filipenses 4:8 diz lá: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Faz sentido agora o porquê Paulo falou isso? Você consegue compreender o que há quase 2000 anos atrás estava sendo orientado? E não adianta eu dizer nova geração. Não é nova geração. Somos todos nós. Óbvio, a nova geração está mais imersa dentro dessa realidade de um mundo líquido que se amolda a todas as formas e situações, mas ao mesmo tempo que quando quer arrastar e empurrar, destrói tudo aquilo que é rígido. E quando nós falamos de rigidez, nós estamos falando de valores inegociáveis. A sociedade líquida vem como se fosse uma enxurrada.
levando e destruindo tudo. Quer ver como isso funciona? No alto da pandemia, me chamou uma atenção no site Universo Online, UOL, uma coluna de uma jornalista chamada Nina Lemos, numa aba chamada Universal UOL. Só tem bobagem lá. Mas aquela manchete me chamou a atenção e eu cliquei, e eu li aquela reportagem, e no meio da reportagem relatava o seguinte: a harmonização facial é o procedimento do momento. Segundo dados do Google, a procura por ele aumentou 540% no ano de 2020. O aumento de tempo de tela durante a pandemia, já que muitos de nós passam o dia em conferências pelo Zoom, aumentou o desconforto com a própria imagem. E claro, mais tempo de tela significa também mais tempo vendo os outros. E se esses outros fizeram harmonização facial, já viu. Pesquisas mostram também que cada vez mais as pessoas querem parecer com suas imagens no Instagram, aquelas cheias de filtro. Ou seja, as pessoas procuram procedimento por inveja delas mesmas em versão no aplicativo. Mas não foi só a harmonização que aumentou na pandemia. O setor estético dos poucos que só cresce. Ipsis litteris, o que está escrito lá. Será que você consegue dimensionar o conceito da influência que nós estamos recebendo? O que eu estou querendo alertar a igreja nesta manhã? Seguir regras de estilo, cores e padrões pré-definidos pode estar retirando de nós a nossa própria identidade. Eu vinha pensando, não está no meu sermão, e quando cheguei aqui vi a Ellen é nutricionista, estudou com a minha esposa, e talvez ela vá confirmar a minha percepção. Vocês começaram a perceber como um número, e eu vou dizer porque eu também me incluo dentro do número que não gosta da sua forma física, vamos dizer assim, mas o número de cirurgias bariátricas disparou. E não é de pessoas que a gente pode dizer que têm obesidade mórbida. São pessoas que têm uma obesidade um pouco acima, mas que têm que engordar para fazer o procedimento cirúrgico. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor destas pessoas, não me entenda mal, mas é porque eu tenho uma esposa nutricionista e sei como é difícil fazer uma dieta. Como é difícil reestruturar a alimentação. E aí eu uso a desculpa que santo de casa não faz milagre. E eu vejo a decepção da minha esposa quando, no meio de um processo, uma das clientes fala assim, não está surtindo efeito, eu não estou colocando em prática. Sabe por quê? Porque as pessoas, no contexto em que nós estamos vivendo, elas não querem mais se esforçar, lutar, fazer aquele exercício, aquela força de vontade. Elas querem algo imediato, instantâneo. E quando nós trazemos tudo isso para um contexto de fé, para um contexto de vida religiosa, de identidade cristã, eu fico me perguntando, gente, onde está a nossa identidade? Será que nós sabemos quem somos? E por que aqui estamos? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Como o nosso cérebro, ele acaba sendo condicionado a alguns modelos mentais, daquilo que vemos como estilo de vestuário, nós passamos a comprar roupas sem nenhuma reflexão. Algumas roupas que hoje estão na moda, se eu usasse há 20 e poucos anos atrás, minha mãe falaria assim, você não vai sair na rua com essa roupa, vão dizer que sua mãe é relaxada. Não tenho nada contra
as vestes rasgadas que se usam hoje, as calças, as roupas, está na moda. O problema é que nós não refletimos o que ela quer comunicar. Nós não refletimos o estilo que nós nos apresentamos, nós não refletimos sobre as marcas de roupa que nós usamos. Nós simplesmente nos permitimos a ser condicionados. E muitas vezes estamos comunicando algo diferente daquilo que acreditamos, pelo simples fato de aceitarmos a nos moldar aos padrões deste mundo presente. Não querermos fazer o esforço mental, o exercício mental de refletir, de pensar. Consumimos coisas e pagamos por elas, de alguma forma, com capital ou com o nosso tempo, sejam elas um produto, uma imagem ou um comportamento. Consumimos coisas projetadas de necessidades imateriais que geralmente não temos. Muitas vezes é apenas a necessidade de aceitação coletiva, de ter uma identidade de grupo ou de uma identidade projetada. Mas quando vamos no espelho e nos olhamos, a imagem não fecha. Ainda nos sentimos destruídos, sozinhos. Nós fomos chamados para sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só que interessante. Os povos antigos, eles também tinham os seus padrões mentais que influenciavam a vida deles em suas épocas. Não tinham mídia, não tinham internet, não tinham literaturas que nós temos hoje, mas eles tinham o mesmo cérebro, com o mesmo funcionamento. E então eles produziam imagens mentais daquilo que eles queriam ser. Essas civilizações, por exemplo, elas pintavam seus rostos, seus corpos, por diversos motivos diferentes. Elas tinham a intenção de explicitar e tornar externo os seus motivos de guerra, de funeral, de festas, ou até mesmo da sua vida em comunidade. Elas faziam isso, de certa forma, para se mascararem. Pois o papel assumido com a reprodução comportamental era a de um padrão imaginário e não representava o que de fato era aquela pessoa por trás da tinta, por trás da máscara. Um jovem guerreiro que estava iniciando a sua vida na sua tribo, iria passar da infância para a fase adulta, agora tinha que se pintar e ir para a selva, atrás de um leão. Precisava matar um leão e voltar para a sua tribo, tendo matado um leão para agora ser considerado um homem. Rituais ao qual existem até hoje, em várias áreas da África. Agora ele, um menino, como um menino enfrentar um leão? Eles não conheciam a história de Davi também, né? O fato é que, ao eles se pintarem, eles abstraíam uma coragem daquilo que ele via nos guerreiros da sua tribo. E agora se enchiam de coragem e iam para a mata, atrás de um leão. Alguns conseguiam tal feito. O fato é que essas máscaras e essas tintas existem até os nossos dias de hoje. Às vezes são roupas, hábitos, modas, grupos. Mas quando olhamos por trás dessas máscaras, as pessoas estão destruídas. Olha só que interessante. Quando vamos à narrativa bíblica e vemos a orientação da palavra de Deus, a orientação era para que o povo de Israel não se pintasse. A orientação era para que elas retirassem de si os adornos.
nem para guerra, nem para festas, nem para funerais, nem para qualquer outro momento. Se você quiser ver lá Levíticos 19, 28, Gênesis 35, 4, Êxodo 36, verso 6. Meus queridos irmãos, isso não era uma questão de impureza cerimonial. Isso não era uma questão de santidade. Não era uma questão de certo ou errado, de pecado ou não pecado. Mas com certeza era uma questão de identidade a ser comunicada. Autenticidade, propósito. Que porque nós nos perdemos e porque nós não sabemos onde e para onde estamos indo, talvez nós não consigamos compreender o porquê somos chamados a vivermos de maneira diferente. Em Romanos 12, verso 1 e 2, você conhece, diz lá: portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos irmãos, precisamos ter consciência do que estamos consumindo em termos de imagem, de produtos, de cultura, pois todas estas coisas têm função pedagógica, têm função de ensinar, e nós cremos que nós estamos vivendo em tempos de guerra, guerra espiritual, e o nosso adversário não está sendo bonzinho. E ele ataca de todos os lados. A superexposição a esses padrões tendem a neutralizar e condicionar a identidade das pessoas. Quando despertamos para a consciência de que estas coisas estão nos influenciando, teremos então condições de tomarmos decisões conscientes e atentas. Em contrapartida, muitas vezes estamos contribuindo de maneira negativa, através daquilo que lemos, assistimos, da nossa alimentação. Muitas vezes estamos consumindo alimentos psicoativos, prejudiciais. Não estou falando de drogas, estou falando de alimentos lícitos que nós utilizamos no dia a dia. Às vezes o inocente chocolate, ou às vezes o terrível glutamato monossódico, presentes em inúmeros alimentos industrializados. Tudo isso atinge e atua direto no nosso cérebro. O grande problema é que, com modelos mentais debilitados, um estilo de vida que não favorece o raciocínio, passamos a achar que essas coisas vão preencher o nosso vazio existencial. Mas, como eu disse, ao olharmos no espelho, esta imagem nunca fecha. Nunca bate. É por isso que a Bíblia nos convida a uma renovação da nossa mente. Nos convida a um exercício de racionalidade. O fato é, ou criamos novos padrões em nossa mente, ou os padrões da palavra de Deus deixarão de existir em nossa vida. Ou consumimos os padrões de Deus pela meditação nas coisas da palavra, ou os padrões deste mundo dominarão a nossa mente. Não há escapatória. Me disseram que eu ia ter, alguém queria me dizer aqui o horário e eu estou indo. Não me disseram, mas eu quero concluir. É você? Me diz aí, acabou já? Obrigado. Faz tempo. Eu estava aqui, esperando aqui. Estava lá no meio. Então vamos concluir. Queridos irmãos, eu quero concluir trazendo a você a seguinte reflexão.
Como têm sido as nossas escolhas? Será que nós temos tido a percepção de que nós estamos vivendo em tempos de guerra? Nós, adventistas do sétimo dia, não somos melhores que as outras denominações. Não somos. Não seremos somente nós que seremos salvos. Se você tem essa percepção, é uma percepção enganosa. Pessoas que não guardam o sábado serão salvas, pessoas que não têm uma dieta alimentar diferente do nosso tempo serão salvas. O fato é que nós fomos chamados para uma função específica. E quando nós falamos de uma função específica, nós temos um treinamento específico, um preparo específico? Ou você acha que os atletas que estão na Copa do Mundo passaram os meses anteriores da mesma forma que eu e você? Não. Eles passaram por privações, por restrições, para alcançar o objetivo para os quais eles foram chamados. Nós como temos vivido em um mundo de uma geração mimimi. Isso tem influenciado a nossa vida como igreja, e nós nos tornamos esta geração de que um pastor não pode orientar para que uma irmã venha se vestindo de uma maneira mais adequada, para que um jovem ou uma jovem abra mão dos seus adornos. Sabe por quê? Porque a gente não tem a percepção do chamado que nós tivemos. Que nós possamos recuperar a visão de Deus. Que fomos chamados como movimento adventista para cumprir nesse tempo. Que Deus nos abençoe. Amém.